tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, professora concurseira, e o nosso bate-papo concurseiro de hoje é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 1990, né? Lógico, com todas as devidas alterações. Estamos dando início ao módulo teórico do Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui ó, no site superprofessores.com.br. Sim, ali nós temos vários produtos para sua conquista, para sua preparação, porque você precisa ser super para gabaritar a questão da sua prova. Exatamente, o nosso foco aqui é a prova do concurso. Preciso saber a matéria, preciso saber fazer prova. A legislação tem que estar devidamente atualizada. Várias alterações aconteceram no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei 8.069 desde 1990, né? Alterações importantíssimas, a Lei de Adoção, a Lei da Palmada e entre outras alterações, né? Então o módulo está atualizadíssimo para você, né? Para você entender isso, entender e aplicar as várias regras dessa lei de múltipla aplicação. Isso é uma legislação de múltipla aplicação, de múltiplo conteúdo. Como assim, Claudete? Uma lei que tem regras, né, de direito civil, de direito penal, de direito administrativo, ok? É uma lei que tem conteúdo material e conteúdo processual. Olha só, né? Então, assim, é uma lei que realmente desafia o estudante do direito, desafia o concurseiro, mas é uma lei apaixonante, gosto demais, né? É uma parcela fragilizada da nossa sociedade que precisa ser protegida. A gente tem que parar com isso de lavar as mãos, porque não é meu problema, não é filho meu, que se dane. Olha só, os frutos desse comportamento, desse pensamento estão aí, agora, né? Estamos só somatizando erros, resultados catastróficos. Já passou da hora da sociedade acordar. O adolescente, a criança que está em estado de abandono, não é só problema da família, não é só problema do governo, é problema de toda a sociedade. Porque toda a sociedade, num dado momento, é atingido por esse abandono, ok? São pessoas em desenvolvimento e o Estatuto da Criança e Adolescente tem um caráter menos jurídico, ele tem um caráter muito mais social, muito mais pedagógico que simplesmente aplicação jurídica, né? Isso que essa proposta do legislador, tudo bem? Então é nessa interpretação, com esta percepção, que devemos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? Olha só, nós vamos fazer uma leitura, não só uma leitura, mas um estudo dos diversos institutos jurídicos apresentados no Estatuto da Criança e Adolescente, com exceção da parte final que trata dos crimes, das condutas ilícitas no âmbito penal, ou seja, dos crimes praticados por adulto contra os diversos institutos de proteção à criança e adolescente ou contra propriamente a criança e o adolescente, ok? Porque essa parte aí é de conteúdo penal, o professor de direito penal é que vai te dar os devidos esclarecimentos. Normalmente, quando se cobra o ECA, ok? O Estatuto da Criança e Adolescente se cobra até essa parte, né? Essa parte final não é muito explorada, a não ser que venha especificado no conteúdo de direito penal, ok? Tudo bem? Então são vários institutos e nós vamos aqui iniciar o nosso bate-papo concurseiro, né? Pela base que é constitucional, né? O ECA tem amparo constitucional nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do ECA vem exatamente transcrever praticamente as determinações constitucionais. Olha lá, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. É um ser dotado de direitos, ok? Observada a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, olha só, a criança e adolescente é
uma pessoa humana e, como tanto, é um ser dotado de direitos. Claro que existe uma peculiaridade para criança e adolescente. Qual é a peculiaridade? São pessoas em desenvolvimento. Então, em prol de sua proteção, certos direitos lhes são limitados. Exemplo clássico, direito de ir e vir. Criança e adolescente pode ir e vir a qualquer lugar, de qualquer jeito, sozinho? Não. Ok? Existem limitações no seu direito de ir e vir, o que não acontece para os adultos. Quer dizer, como regra geral, tá, Claudete, ele não pode entrar em qualquer lugar, tem lugar público que tem que ser credenciado. Bom, tudo bem, mas a princípio, né, o adulto, ele tem amplo, né, direito fundamental de ir e vir, certo? Liberdade. A criança e adolescente, esse direito à liberdade, ele tem o quê? Limitações. Limitações em prol de quê? Em prol de sua proteção, tendo em vista se tratar de pessoa em desenvolvimento. Em alguns lugares, ele só vai ser acompanhado, não é isso? Para viajar, tem regras a serem observadas, não é certo? Então, esse direito de ir e vir é um exemplo muito clássico de como se aplica para a criança e adolescente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana que eles são, ok? E aí, a proteção, né, que deve ser observada, que é direito da criança e adolescente, esta proteção é dever da família, da sociedade e do Estado. Antes se tinha a concepção de que era nessa ordem de grandeza, né? A primeira era a família que tinha que proteger. Se a família não conseguisse dar conta, a sociedade, né, tinha que suprir. Se a família e a sociedade abandonavam, o Estado é que ia, né, agir. Agora, numa concepção mais moderna, o que os doutrinadores, os aplicadores, né, do direito entendem? Olha, todos são solidariamente responsáveis. A família, a sociedade e o Estado. Cada um com o seu papel. Ok? Claro que a família que tem o dever de proteção, esse dever mais próximo, né? A criança nasce nesse núcleo que tem o dever de lhe proteger. Quando essa criança adoece, a família precisa buscar um hospital público de qualidade. E aí, se o Estado não cumpre o seu dever, a família não consegue a proteção, né? Proporcionar a proteção adequada porque não tem um hospital público de qualidade. Então, assim, a família, a sociedade e o Estado devem estar solidariamente atuando para proporcionar a proteção integral à criança e ao adolescente, ok? Todos os três têm que agir. Todos os três têm o dever de proteção. Nós vamos fazer aqui um comparativo entre o antigo Código de Menores, né, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi um grande avanço o Estatuto da Criança e Adolescente. O Código de Menores, até hoje, né, o povão fala, ele é de menor, né? Não é de menor não, criança, ele é menor. Para que esse dia aí na frente, né? Ele é de menor, aí sabe que né? Ô Senhor, mas aí você perdoa, né? Você que é estudante de direito, pelo amor, né? Você não pode falar desse jeito. Ele é menor que 18 anos, né? Porque é a maioridade, isso é quando se atinge juridicamente a fase adulta, a capacidade, não é isso? Tudo bem? Agora, nós tínhamos um Código de Menores comparado ao Código Penal, ok? Onde o menor, ou seja, aquele que tinha até 18 anos, né, incompletos, ele era objeto de medidas judiciais. Objeto de medidas judiciais. O de menor está fora do contexto, está marginalizado, aplica aí uns castigos nele para ele entrar no eixo. A ideia era essa, ok? O Estatuto da Criança e Adolescente, não, menor não. Vamos enxergar essas pessoas como
Sujeitos de direito, ok? E não objeto de aplicação de medidas. São sujeitos de direito. São crianças e são adolescentes em fases distintas do seu desenvolvimento, né? E aí, nessa qualidade, eles são sujeitos de direitos na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Eu já trabalhei, eu sou oficial de justiça do Judiciário do Rio, né? E eu já trabalhei em varas de infância e juventude. Infelizmente, é muito cruel o que a gente percebe, né? O que eu vivenciei e o que a gente sabe no contexto da sociedade brasileira. Infelizmente, nem todas as pessoas, nem todos os pais biológicos estão preparados para essa missão, ok? Não é fácil ser criança. Não é fácil ser criança. Muita gente vai assim, muito fácil ser criança, queria tanto voltar a ser criança. Tá, graças a Deus, porque você nasceu numa família ajustada, numa família adequada. Porque uma criança que nasce numa família desajustada, num ambiente de agressões, num ambiente de deploração, essa criança sofre. E não é fácil, porque ali ela não pode fazer valer a sua vontade, ela tem que obedecer cegamente a vários comandos, às vezes e muitas vezes absurdos, sofre maus tratos, sofre agressões, e eu não estou falando de palmadinha, né? Nós estamos falando de lesões gravíssimas, tanto lesões físicas, quanto lesões psicológicas e lesões morais. Acredite, não tem como, quer dizer, Deus opera milagres, mas é muito difícil para uma pessoa que se desenvolve num ambiente, né, totalmente caótico, totalmente agressivo, totalmente doente de atitudes sadias. É muito difícil você esperar que no futuro seja um ser humano ajustado. Não é isso? Então, essa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento vai lhe dar proteção, inclusive contra atos próprios, né? Muitas vezes, a criança e o adolescente precisa receber medidas socioeducativas para proteção contra a sua própria atitude, porque essa pessoa não tem noção de qual o caminho adequado para o seu pleno e adequado desenvolvimento, entendeu? E outro detalhe, o Código de Menores olhava para a criança e para o adolescente, para o menor, e enxergava uma situação irregular. Né? Você tá todo errado, olha lá o de menor, todo errado, né? Aqui a criança e o adolescente que estão, né, em estado de abandono, eles carecem de proteção integral. A família, a sociedade e o Estado falharam. É isso, ok? Família, sociedade e Estado falharam. Vamos achar a falha. Onde é que está, né, o ajuste a ser feito, certo? Bom, como eu já falei, o Código de Menores, ele era o Código Penal do Menor. Código Penal do Menor aplica medida, aplica penalidade, aplica castigo. O ECA vem propor a aplicação de políticas sociais, políticas assistenciais e políticas de proteção especial. Muita gente critica o Estatuto da Criança e do Adolescente sem conhecimento da causa, sem conhecimento histórico, sem conhecimento social do que, né, se propõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, o Brasil deixa muito a desejar. Não adianta elaborar uma lei maravilhosa se a aplicação dela é um caos, se a aplicação dela é inadequada, se a aplicação dela é desobedecida por quem deve, né, estar promovendo a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA vem apresentar políticas sociais, políticas assistenciais, políticas preventivas para que não se precise chegar numa medida socioeducativa, entendeu? Nós tínhamos o poder genérico, que era punição do infrator, né? Poder cautelar genérico, vamos punir o infrator que se resolve. E o ECA ele vem apresentar qual proposta? Garantia, qual objetivo? Garantia de desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. É a construção de um ser humano, ok? Com liberdade e dignidade, para tanto formação, educação, orientação, para o quê? Conquista de um desenvolvimento físico, mental, moral. Aí nós vamos ter um cidadão brasileiro adequado que vai produzir bons frutos para a sociedade brasileira. Antigamente tinha a FEBEM, tinha aí os institutos de menores infratores, né? E aí eram latas de lixos humanos. Hoje em dia ainda vários estados brasileiros ainda não mudaram. E aí jogam os adolescentes infratores como se fossem lixos humanos numa grande lata de lixo e joga e larga lá, ok? Sem nenhuma assistência, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma formação profissional, nada, né? E aí eu digo sempre, olha, a lata de lixo uma hora transborda. Se a gente trata essas pessoas como lixo e coloca numa lata de lixo e fecha a tampa, pronto, resolvi o meu problema, uma hora a lata de lixo transborda. Isso não é a solução. Então vamos reciclar. O que é reciclar? Vamos tratar essa pessoa, né, não como lixo. Vamos tratar essa pessoa como gente, como um sujeito de direito, como um ser humano, ok? Buscando o quê? O seu adequado aperfeiçoamento. Olha, ele não está ajustado, mas qual é a base desse desajuste? Às vezes, esse ajuste não depende somente da criança e do adolescente. Muitas vezes, a família precisa ser tratada. O problema, nem sempre a base do problema está na criança e no adolescente. Certa vez, eu vi um adolescente numa reportagem, foi apreendido porque estava realizando ato infracional, que é acho que está roubando, fazendo vários assaltos, e aí a mãe foi buscá-lo na delegacia. A reportagem mostra claramente. O menino vai lá na frente, né? E a mãe atrás arrastando, assim, não tem abraço, nenhum momento, não tem nenhum momento que seja um puxão de orelha, uma chamada de atenção, não tem orientação dessa mãe, não tem nada, nada vezes nada. Eu também já escutei de um pai que falou assim pra mim, eu desisto dele, já fiz o que eu podia. O garoto tinha 13 anos. Nenhum pai pode desistir de um filho de 13 anos, né? Eu falei pra ele, o senhor não tá desistindo agora não, o senhor desistiu a vida inteira. Porque falar pra mim que vai desistir dele, ele é seu filho. É filho pra vida toda, é responsabilidade sua, ok? E quando ele for maior de idade, tudo bem. Mas até então é sua responsabilidade. Não tem essa de desistir do filho. Ok? E aí, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele vem definir quem é a criança, quem é o adolescente, para fins de aplicação da legislação, ok? Do Estatuto da Criança e Adolescente. Criança é aquele que possui até 12 anos incompletos. De 12 a 18 anos incompletos, nós temos o adolescente. Essas distinções são muito importantes na aplicação da legislação. O estatuto, ele excepcionalmente vai ser aplicado aos maiores de 18 anos e menores de 21. Exemplo, um adolescente infrator é apreendido por um ato infracional, ok? E aí ele é aplicada a medida socioeducativa de internação e ele já com 17 anos. Só que já pertinho dos 18, ok? Só que até o processo se desenvolver e aí ocorrer o julgamento e o juiz aplicar a medida socioeducativa da internação, ele já completou 18 anos, ok? Certo? Bom, e agora? Ele completou 18 anos, mas quando ele praticou o ato infracional, ele tinha 17, ele era adolescente, agora ele já é adulto para fins, né, de direito. E agora, não pode mais deixar ele internado porque libera ele? Não. Ele vai ficar internado, ok? Apesar de já ter 18 anos,
certo? Por uma excepcionalidade, por essa aplicação aqui do PQ que está permitida no Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo bem? É uma possibilidade, tendo em vista que o ato, quando foi praticado, ele praticou o ato infracional ainda na condição de adolescente. Certo? Como a medida de internação, ela dura no máximo 3 anos, dá exatamente isso, né? De 18 a 21 anos. É um exemplo clássico aí da aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente à pessoa maior de 18 anos. Olha só, né? Cuidado, questão ótima para a sua prova, né? Cuidado com isso, certo? Então foi um critério biológico, né? A idade que foi estabelecida, quer dizer, o critério de idade, né? Que foi estabelecida para definir criança e adolescente. E o foco da aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente são esses dois grupos, né, da sociedade. Outro detalhe muito importante, né, para essa distinção entre criança e adolescente é que a criança que eventualmente pratica ato infracional, ela não sofre medida socioeducativa. Ela apenas vai receber medidas de proteção, ok? As medidas socioeducativas somente serão aplicadas aos adolescentes. Outro ponto muito importante para a sua prova. Olha só, isso aqui é só a introdução ao estudo da matéria, né? Está só começando o nosso bate-papo concurseiro. Vamos falar, vamos analisar os diversos institutos, né? E você vai gabaritar as questões de Estatuto da Criança e Adolescente. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, pelo amor de Deus, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião, né? Não pode haver discriminação, condição econômica, não é só para o pobre, não. Tem muita gente com condição financeira maravilhosa, com filhos, com adolescentes, com crianças carentes de proteção integral. Não é só o dinheiro que é suficiente para proporcionar toda a proteção, porque nem tudo o dinheiro compra, né? Atenção, carinho, conteúdo moral, né? Isso, atitudes éticas, isso o dinheiro não compra. Isso aí se faz com o quê? Com diálogo, com atenção, com orientação, né? E com muito amor dentro do seio familiar. Claro! E aí, muitas vezes se tem aí muito dinheiro, mas se falta todo esse outro, né? Toda essa gama de conteúdo tão essencial à formação do ser humano, né? Um ser humano só com dinheiro, tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Quem não tem amigos, não tem família, não tem ninguém, não é? Nós somos essencialmente sociais. O ser humano é essencialmente social. Nós precisamos demais do outro, né? Eu preciso muito de você. Claro que eu preciso de você. Eu preciso que você goste das minhas aulas, que você divulgue, né, para os seus amigos, para os seus colegas concurseiros. Eu preciso demais de você. E eu espero contribuir com o seu sucesso, né? Então é sempre uma troca. Sempre uma troca de humano para humano, né? É uma troca maravilhosa e aí as nossas conquistas, ninguém chega no topo sozinho, né? E isso tudo se faz, né? Se deve mostrar para o adolescente, para a criança que está aí, que são sujeitos, né, de direito, que são pessoas em desenvolvimento. É preciso mostrar o outro, mostrar a concepção do humano e é preciso que não haja discriminação por qualquer que seja a base de discriminação. Comunidade, né? Quem mora nas comunidades carentes, nas favelas, nos guetos, cortiços,
são os mais necessitados, claro, né? Não porque tem uma família ruim, não necessariamente, mas porque ali o Estado normalmente não chegou. Falta hospital, falta escola de qualidade, falta muita coisa. E aí as próprias famílias não têm o aparato necessário para proporcionar às suas crianças, seus adolescentes, um desenvolvimento, né, pleno, certo? Então, assim, são ações que se completam, né? Claro que sim. E aí, a criança e o adolescente, o artigo 4º, tem lá, apresenta as garantias, criança e adolescente tem garantia de prioridade, né? Numa situação emergencial, um acidente de carro, primeiro criança e adolescente, né? Tem garantia de prioridade de receber proteção e socorro. Garantia no atendimento de serviços públicos de relevância pública. Formulação e execução de políticas sociais públicas e destinação de recursos públicos. Olha só que importante essa garantia de prioridade. Quando os nossos administradores públicos estão lá apresentando, planejando suas políticas públicas sociais, primeiro devem estar as políticas públicas, as políticas sociais destinadas à criança e adolescente, né? Educação, saúde, proteção, foco primeiro, garantia de prioridade para os atos governamentais destinados à proteção de crianças e adolescentes. É a garantia do futuro, né? Exatamente. Que mais? Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sob pena de punição na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Não podia ser diferente, né? Então, assim, aqui reforça o que a base constitucional exige de toda a sociedade, da família e do Estado. Precisamos evitar, precisamos acabar com qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, principalmente violência, crueldade e opressão. Violência, crueldade e opressão são infelizmente, para muitas crianças, em suas realidades, rotinas, né? Rotinas. E aí, o Brasil, ele tem algo de... Quer dizer, na verdade, é pejorativo, mas eu não vejo como algo tão pejorativo, não. O brasileiro, ele é conhecido como, né, um povo muito fofoqueiro, não é não? Todo mundo toma conta de todo mundo. Toma conta do vizinho. Aqui no Brasil, aquela história que acontece na Europa, Estados Unidos, que sequestra uma menina, né? E colocam num porão para escrava sexual e por anos, né, se opera. A menina sumiu anos. Acontece muito com menina, né? E isso aqui no Brasil não acontece. Eu não lembro de nenhum caso, né, de uma menina raptada por anos e depois só encontra depois de anos. No Brasil isso não acontece porque o povo é fofoqueiro, né? E olha, isso não é fofoca não, é mecanismo de proteção. Tem que denunciar. Suspeitou do vizinho, denuncia. Denuncia. Tem que ser. Não precisa, pode ser anônimo. Eu lembro de um aluno em sala de aula que estava falando exatamente disso, e ele falou, Claudete, assim, isso mesmo, professora, aconteceu comigo. Eu viajei para passar uma temporada na casa de uma tia minha, mas não avisei ninguém da rua, né? Ninguém tinha que saber. Aí os vizinhos acharam que a minha mãe estava me mantendo em cárcere privado, denunciaram, e a polícia foi lá em casa, entraram na minha casa, vasculharam tudo me procurando. Tá, tudo bem, os vizinhos exageraram, mas pensa do lado positivo, né? E se realmente estava acontecendo, foi um mecanismo de proteção. Então, assim, quando a gente olha pro vizinho assim que tá achando que tem coisa errada, vai lá oferecer um café, um potinho, vai pedir açúcar, né? Dá uma xicrinha de açúcar, dá de olho. E nós temos que fazer isso, né?
Porque apesar de todas essas situações, né, do povo brasileiro tomar conta um da vida do outro, e mesmo assim acontecem muitos abusos, né, a criança e adolescente, então a gente tem que tomar conta de todas as nossas crianças, de todos os nossos adolescentes, sim, ok? O que a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar, tem que denunciar, tem que estar atento a esses abusos de adultos desajustados, né? Tem que verificar que esses adultos estão aprontando com essas crianças, com esses adolescentes, ok? Claro, eu não estou falando que é para deixar a criança e adolescente fazer o que quer, não, hein? Pelo amor de Deus. Isso não é formar um cidadão, um ser humano adequado, né? Muitas vezes nós temos um ser humano desajustado porque nunca recebeu um não na vida dele. É muito fácil dizer sim. Eu tenho 2 filhos. É muito fácil dizer sim. O não dá trabalho. O não incomoda, né? Muitas vezes precisamos mostrar que a vida tem consequência. A vida não vai dizer somente sim. É isso. Isso é educar. Isso é proteger. Perdão, quando você diz pro seu filho adolescente, você não vai nessa festa, nesse baile. Você não vai. Por quê? Para a sua proteção. Exatamente. Porque o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, me autoriza a te proteger de você mesmo. Entendeu? É nesse contexto. Aí as pessoas gostam de deturpar o que você fala. Sei lá, é protetora de bandidinho. Não. Ok? Muito cuidado, é muito fácil esse discurso de todo mundo, né? Que vai no bonde, olha, tem mais que matar, tem que acabar, não tem... Isso não, até hoje, nós não fizemos, né, o nosso dever de casa enquanto sociedade brasileira. Então, graças a Deus, tem várias ações que já melhoraram muito, mas ainda estamos em débito com as nossas crianças e adolescentes num contexto geral. Ok? E aí, na interpretação desta lei, deve-se levar em conta os fins sociais. Olha que importante isso, né? Deve-se levar em conta os fins sociais a que ela se destina. Ok? Porque não é uma lei de aplicação jurídica simplesmente. Ela tem uma finalidade muito mais social que uma finalidade jurídica. É garantir o futuro da sociedade. É garantir que essa criança, que esse adolescente se torne um adulto produtivo, um adulto ajustado à sociedade, que seja um construtor do amanhã. É isso. Então a finalidade da lei é muito mais social. Ok? Certo? E não de aplicação jurídica pura e simplesmente. E aí, ela se dirige às exigências do bem comum, né? Na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais, a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, né? E a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso é fundamental para a base de aplicação do ECA. Condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Ok? Olha só, nós estamos só começando o nosso bate-papo concurseiro. Esse é um módulo teórico, né? E essa é a primeira parte da aula. Se você está assistindo essa nossa aula pelas redes sociais, acesse aqui, superprofessores.com.br, adquira o módulo completo, porque é muito bom este bate-papo concurseiro.